Fala, fiel, Barra Corte na área. A gente está aqui, galera, para comentar sobre o que está acontecendo no Corinthians, sobre o que aconteceu ontem, o acelero que alguns jogadores do Corinthians levaram ao sair do centro de treinamento do Corinthians ontem, caso do Charles, do Ranieri, do Vitinho, e só não teve mais jogadores porque, com certeza, a maioria foi avisada e saíram pelos portões dos fundos, onde a base do Corinthians entra, e evitaram grande parte aí da torcida organizada do Corinthians que estava ali para cobrar os jogadores, porque não está adiantando essa cobrança. O fato é que essas reuniões estão acontecendo com os dirigentes das organizadas do Corinthians há muito tempo e nada está mudando dentro de campo. A torcida perdeu a paciência, a torcida já não aguenta mais esse time do Corinthians, já não aguenta mais a postura de alguns jogadores dentro do time do Corinthians, que está prejudicando a sequência e o andamento do time. O Corinthians está demitindo o técnico praticamente cada 6 meses. O Dorival até que ficou um pouco mais, mas o Corinthians aí toda hora pensando em mudar a direção técnica do clube, e os jogadores aí estão saindo ileso de cada momento horroroso que o Corinthians está vivendo nessa temporada. E ontem foi o ápice. Dirigentes aí da alta cúpula da Gaviões da Fiel foram lá no CT cobrar os jogadores, teve cara a cara com o Charles, tem vídeo viralizando aí, o Vitinho, os caras tudo assustado, o zagueirão Gustavo Henrique hoje também foi cobrado, todo mundo no Corinthians, não está sendo poupado ninguém dessa nova crise que está acontecendo no Corinthians, e isso é preocupante porque a gente sabe que hoje em dia tem muito jogador Nutella, muito jogador aí com mimimi, é capaz de acontecer um motim e os jogadores pedir para ir embora, e se pedir para ir embora eu acho que é até melhor, porque o Corinthians precisa de cara que tenha testosterona alta, que queira jogar no Corinthians, que tenha sangue nos olhos, que dê a vida jogando, e que quem estiver olhando, o torcedor corintiano estiver olhando, aplaudir pelo menos a raça, a vontade, coisa que o Romero tinha de sobra. Romero, todo mundo sabe que ele tinha muita dificuldade tecnicamente com a bola, mas nunca foi falta de vontade o problema dele no Corinthians. Até isso foi o que levou ele a ter uma longevidade com a camisa do Corinthians, foi a vontade demasiada que ele tinha com a camisa do Corinthians, a raça. Isso sempre ele entregou. E hoje a gente vê que falta nos principais jogadores do time isso, caso do Memphis Depay, de querer jogar mais, de querer se esforçar com a camisa do Corinthians, não vir toda hora dando discurso, toda hora com falácias aí, esquecendo que o importante é dentro de campo, é o resultado, é a sua entrega, isso aí não tem como você mascarar. Isso a gente vê dentro de campo, a vontade de cada um, quando o Corinthians está se apresentando, e isso está acontecendo há várias rodadas do Campeonato Brasileiro que o Corinthians não vence, a gente vê como os jogadores do Corinthians estão indo. E ontem teve essa cobrança assim, cara a cara, só não teve, como eu disse no começo do vídeo, só não teve um cara a cara, um encontro, um tete a tete com mais jogadores do Corinthians, porque eles souberam que todo mundo estava sendo parado ali, os primeiros que saiu estava sendo cobrado, e cobrado nariz com nariz, aquele coisa de intimidação mesmo. A gente vê o Charles meio trêmulo, o Vitinho todo assustado, com o olho regalado, e o Ranieri ali também, tudo sem jeito. Os torcedores já perdeu a paciência, galera. A gente já viu casos na antiga, casos de agressão a algum ou outros jogadores, e a gente vê isso acontecendo corriqueiramente em grandes clubes. Já aconteceu no Flamengo, os caras saíram brigando no aeroporto, já aconteceu com o Palmeiras, Wagner Love sendo agredido quando ia em banco. E cara, a gente vê, a história mostra que o torcedor cobra, o torcedor organizado que vai todo dia, que comparece, que esse torcedor que é muito importante para o clube, ele cobra e vê, porque ele está mais perto ali, ele quer uma resposta dos jogadores do Corinthians. E os jogadores do Corinthians agora têm um momento chave, um momento importante. O Corinthians vai estrear a Libertadores, a gente vai jogar mais partidas aí, pelo menos 12 ou 13 partidas até a parada da Copa do Mundo, e a gente vai ver qual rumo vai tomar com o Fernando Diniz. Eu vi uma má vontade com o Fernando Diniz, gigante aí da imprensa, todo mundo falando mal do Fernando Diniz, dizendo que o Fernando Diniz foi uma má escolha do Corinthians, mas eu acho o contrário. Eu acho que o Fernando Diniz é um grande treinador, e ele tem que estar
tentando se provar a cada momento. E ele tem agora um grande clube, uma grande torcida, um momento importante para ele tentar virar esse momento horroroso que o Corinthians está vivendo. E se ele der certo, vai calar a boca de todo mundo aí, da maioria desses caras, âncoras de imprensa que foi contra a chegada do Fernando Diniz. Isso pode causar também se o Corinthians for mal, pode causar também, aumentar mais ainda o ambiente do Corinthians, tá horrível. E, cara, o Corinthians só tem uma saída para sair desse momento triste e lamentável da temporada, que é vencer, não importa como, mas vencer. Essa é a única opção do Corinthians, esses jogadores bunda mole que estão vestindo a camisa do Corinthians. Essa é a minha opinião. Se você chegou até aqui, deixa seu like, sua inscrição, muito importante nesse vídeo. Eu sou o Balacorte, fico com Deus, fui, muito obrigado.